Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que estão conosco nessa live abençoada, nessa manhã abençoada. Eu quero te cumprimentar, quero dizer que é um prazer estar com você aqui nessa manhã para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que será bastante enriquecedor. E hoje nós estamos com duas estreias aqui. Nós temos o nosso querido professor Roberto Chaves e também o nosso querido professor Adesmon Santos. E eles vão, já eu vou abrir para que eles dêem as suas considerações, mas antes das considerações dos nossos queridos irmãos, eu quero convidá-los a fazermos uma oração nessa manhã para abrirmos oficialmente a nossa lição de número 8, Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre, chegando já ao finalzinho do nosso ano, um ano abençoado, e eu tenho certeza que daqui até o final Deus tem ainda mais bênçãos, maiores bênçãos para nós. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua proteção. Guarda o nosso coração e os nossos lábios, usa a nossa mente e a nossa alma, Senhor. Que tudo que falarmos aqui, o Teu nome seja glorificado e seja para enlevo e edificação dos Teus filhos e filhas que estão nos acompanhando nessa manhã. É assim que nós oramos, em tudo agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Antes de passar os nossos queridos para as suas considerações iniciais, eu quero pedir a você que está conosco que compartilhe o like. Logo no início das nossas lições, do podcast, são muito pequenas as adesões, então está com você agora, essa chave está na sua mão, você vai pegar aí, vai compartilhar esse like com mais alguém, eu tenho certeza que você será abençoado e também um abençoador. Então, é contigo agora, compartilhe o nosso link e deixe o seu like nessa manhã. Professor Roberto, suas considerações iniciais sobre a nossa lição. Bom dia, paz de Cristo, Shalom, Arim, paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui para falar da palavra do Senhor, compartilhar do que nós temos aprendido e vivenciado. Que o Senhor possa falar a cada coração poderosamente. Amém. Professor Adesmon. Muito bom dia, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação grande estar aqui, compartilhar da palavra do Senhor e um assunto, que se faz muito necessário nos dias de hoje, que é o assunto paz, promessas de paz. Vamos ver o que o nosso Papai do Céu deixou para nós na sua palavra, essas bênçãos maravilhosas, que é a paz para o nosso coração. Amém. Outro dia eu disse, inclusive, numa das nossas lições, era uma lição presencial, eu disse aos irmãos que promessas nós estamos acostumados a ouvir. Em época de campanha eleitoral, cada candidato faz uma promessa. Algumas promessas são factíveis, são até possíveis de serem cumpridas, outras são exorbitantes, extraordinárias, ou são esquecidas. Mas quando nós tratamos de promessas feitas pelo nosso Deus, aí nós sabemos que são promessas que não cairão por terra, são promessas que serão integralmente, cabalmente cumpridas. E o nosso Deus tem uma promessa de paz para o nosso coração, não uma paz qualquer. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã, a promessa de paz que é feita por Deus nas Sagradas Escrituras. O nosso texto áureo, nosso texto de ouro, encontra-se no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 14, versículo 27. Eu vou pedir ao professor Roberto que leia para nós. Texto áureo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. E a nossa verdade prática, professor Adesmon? Amém. A verdade prática vai dizer que a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, como são 3 textos, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos em 3 professores aqui, nós vamos conversar, é um bate-papo interessante, eu gostaria que você que está do outro lado interaja conosco. Infelizmente nós não podemos interagir com vocês no sentido de responder, mas deixe a sua participação lá no comentário também, não só no chat ao vivo, no comentário depois, deixe a sua participação, é muito importante e produz relevância para o canal. Então, além de compartilhar com mais alguém o link, também participe no chat e depois nos comentários, tá certo?
Eu vou abrir com números, depois o professor Roberto leia Filipenses e, por fim, o professor Desmond vai ler o texto de 1 Pedro no capítulo 3. Número 6, versículos 24, 25 e 26, é a bênção sacerdotal. Diz assim o texto sagrado: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Amém. Nós observamos que os três textos eles têm em comum a ideia de uma paz que é fornecida pelo nosso Deus. Uma paz que excede, que transcende a imaginação humana, uma paz que é verdadeira, uma paz que é real, uma paz que é possível, mas que só é possível em Deus. É uma paz possível, mas impossível para o mundo, porque o mundo não conhece essa paz, porque não conhece o doador da paz, aquele que produz paz. Mas, graças a Deus, nós somos alcançados por esse evangelho e, por causa disso, nós entendemos e aceitamos essa paz. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre ela. A nossa introdução nos diz o seguinte: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. E diz assim: de seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e, principalmente, a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Pois bem, nós vamos estudar o que o mundo acredita ser a paz, ou a paz possível ao mundo, e o que a Bíblia diz sobre paz. Como o professor Desmond já falou nas suas considerações iniciais, o mundo carece de paz. Todos os dias, quando nós abrimos os noticiários, quando nós nos deparamos com alguma informação, é até muito comum hoje. Alguns telejornais, historicamente, eles eram aqueles telejornais que tinham notícias comuns, mais simples, mais palatáveis, mas verificou-se que o ser humano é atraído por essas informações e nós observamos que o mundo ele tem se mostrado muito violento. Então, hoje é comum, para qual emissora você for, você vai ver páginas banhadas de sangue. É muita notícia de guerra, é muita notícia de violência. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava passando algumas informações no meu smartphone e eu li de relance, eu não consegui me inteirar bem, de um episódio que, se não estou equivocado, aconteceu ontem, de um filho que surtou e assassinou violentamente a sua mãe em casa. E ela estava aguardando os convidados, porque era o aniversário dela de 63 anos. Algo inexplicável, ele abriu a porta para os policiais e ele estava atônito. Acredita-se que ele é uma pessoa que tem, pelo histórico, problemas, distúrbios neurológicos ou mentais, eu não sei como qualificar bem, mas uma pessoa que não estava no seu discernimento sadio, não estava na sua sã consciência. Mas o que nós vemos é que isso tem aumentado assim exponencialmente. O mundo ele está muito violento, o mundo está muito debilitado, o mundo está muito abatido, e nós, a Igreja do Senhor, nós temos uma notícia de paz.
a notícia que o profeta Isaías já vaticinou alguns séculos antes da chegada do Messias, né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É sobre esse Príncipe da Paz, principalmente, que nós vamos falar hoje. Nós vamos mostrar as duas perspectivas, mas nós vamos falar sobre esse Príncipe da Paz. A paz, o primeiro tópico fala sobre a paz no plano de Deus. O significado de paz. Professor Desmond, pode ler o primeiro tópico, se quiser já fazer alguma consideração, e depois eu vou passar para o professor Roberto, porque ele vai fazer algumas considerações, ele é da área, né, do hebraico, e certamente ele vai enriquecer com algumas informações importantes. Você pode ler para a gente? Sim, como o pastor Sidney falou, que há um escape diante de toda essa turbulência, diante de tanta violência e diante de tanto mal que há sobre o mundo, há um escape. E o tópico primeiro, vamos ler agora, que é a paz de Deus, a paz no plano de Deus. O significado de paz. No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos da palavra paz, que é tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom, para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e paz, representando tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Suas considerações. A palavra paz, no hebraico, ela é descrita como shalom. Ela sofre algumas variações, como nós sabemos, no Antigo Testamento, o Tanar dos judeus, ela é comentada por 237 vezes, ela é pronunciada. Dessas 237 vezes, nessas variações, ela tem um sentido de completude, de estado total. Ela, no estado físico, ela quer dizer, eu até deixei anotado aqui, a tranquilidade e segurança. Ela, no estado espiritual, ela traz uma conexão com Deus. Como nós vemos no livro de Gênesis, na queda do homem, o homem perdeu o relacionamento com Deus. Nessa perca do relacionamento com Deus, ele perdeu a paz, tanto no sentido próprio, como no sentido familiar, porque ele e a esposa, que era Eva, não conseguiram mais ter uma paz, e também a paz com Deus, porque perdeu o seu relacionamento com Deus. E Jesus traz o sentido da paz no sentido de justiça. E em Romanos, capítulo 5, diz que nós, sendo justificados, nós trazemos a paz que vem de Deus. Ela tem um sentido mais de justificação e é um processo. A justificação ela vem pelo arrependimento em Cristo. Quando nós arrependemos em Cristo, nós nos regeneramos e nos justificamos. E assim nós conseguimos uma paz que vem de Deus. A palavra shalom, ela até hoje ela é pronunciada em Israel quando você chega em algum lugar, quando você sai. É um cumprimento, shalom. Para nós que somos cristãos, nós temos o costume de dizer shalom, shalom, também falamos a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor, em hebraico, é só shalom. Se fosse falar, ia ser shalom Adonai, que Adonai significa meu Senhor, ia falar shalom Adonai. Mas o sentido lá é tão poderoso que eles só falam shalom, porque eles sabem que a verdadeira shalom, ela não é nossa, ela vem de Deus, não precisa nem ser pronunciada. Interessante isso, porque a paz, o judeu ele entende, até de forma muito mais aprofundada, paz só em Deus, então você não precisa falar a paz do Senhor, porque a paz só é do Senhor. Só vem do Senhor. É como, seria uma redundância, né? Eu estaria dizendo, é como se eu dissesse, olha, eu vou usar uma figura de linguagem que agora não me ocorre, mas
eu vou descer para baixo, eu vou subir para cima. A paz do Senhor. Na verdade, a paz do Senhor é a paz. A paz já é a paz do Senhor. Nós, ocidentais, precisamos explicar um pouco mais, porque não temos todo esse discernimento da língua materna. E eu acho interessante, nesse mesmo tópico, no grego, eirene, que dá uma ideia de quietude, de tranquilidade, porque nós vamos aprender nessa manhã, nós vamos entender, relembrar, ou para quem não aprendeu ainda, para quem não sabe, vai aprender, que paz não é ausência de guerra, não é ausência de luta. Uma pessoa pode estar atravessando um período de dificuldade ou de luta muito severa e ainda assim ela encontrar paz no coração. Por exemplo, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, algemados, estavam machucados, tinham sido agredidos, desrespeitados, porque estavam ali injustamente. Já era um motivo para um crente moderno se insurgir, né? Ah, não vou pregar o evangelho assim, não. Eu faço bem e sou retribuído com o mal, não. Mas eles estavam lá, estavam cantando louvores ao Senhor. Pedro estava encarcerado na prisão, estava tão tranquilo, tão sossegado, que adormeceu. Precisou o anjo acordar e falar: rapaz, eu já te soltei, sai daí, porque esse não é o seu lugar. Isso é ter paz. Ter paz não significa não ter dificuldade, não ter guerra, não ter lamúrias, não ter prejuízo. Ter paz significa manter-se equilibrado mesmo nas adversidades. Pastor, um exemplo dessa paz nós vemos também na vida de Jó, um homem que foi provado, um homem que foi testado até, digamos, as últimas consequências, e diante de todo aquele caos, da perda de filhos, da saúde, dos bens materiais, ele vai dizer: eu sei que vive o meu Redentor, e por fim, ele se levantará ao meu favor. Então, nós vemos ali que no seu íntimo havia uma esperança, havia uma certeza de que aquilo ali não iria abalar a sua fé, a sua esperança. Em outras palavras, ele tinha paz. Amém. Isso, ter paz não significa que você goste da tribulação. É o contrário. Significa que a tribulação não vai ter força suficiente para te levar com ela. Você está nadando contra a correnteza, você quer sair, por isso está nadando contra a correnteza, porque quando nós somos pegos numa adversidade, é como se estivéssemos nadando contra uma correnteza, mas é como alguém que está lutando pela própria vida. Se desesperar, acontece o quê? Afunda. Mas se mantiver a calma, o equilíbrio, sabe, bom, eu tenho condições de sair a salvo do outro lado. Isso é encontrar paz no Senhor Jesus. O segundo ponto do nosso primeiro tópico vai falar sobre a paz na bênção sacerdotal. Achei bastante interessante essa expressão de completude, shalom é suficiente por si só. Paz é paz em Deus. Então, nós ocidentais precisamos aprender isso, né? Nós temos algumas variações, né, do nosso cumprimento. Alguns falam a paz do Senhor, eu mesmo tenho por hábito de dizer graça e paz. Eu acho que os irmãos já perceberam que eu utilizo. É uma outra variável, é uma outra expressão, é um outro desejo do coração, uma forma de dizer para o meu irmão, a minha irmã, para a minha igreja, ou a minha congregação: eu desejo que a graça e a paz lhe alcance, a graça e a paz lhe alcance soberanamente, né? Mas precisamos entender isso, paz de verdade só em Jesus. A paz na bênção sacerdotal. Você pode ler para a gente? A paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de Números, capítulo 6, expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão,
e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Amém. Se quiser fazer alguma consideração sobre o texto lido, fique à vontade. Conforme eu já havia falado sobre a palavra shalom, e aqui é confirmado pelo autor da revista, eu queria pegar uma aplicação. Quando o homem sofre a queda no Éden, a aplicação da forma de bolo. Compra-se uma esposa compra a forma de bolo, faz aquele bolo, de repente, quando ela está fazendo, a forma cai e ela amassa. E toda vez que ela for fazer o bolo vai sair amassado. Essa é uma forma que aconteceu no Éden, da forma que aconteceu no Éden. O homem caiu e, subsequentemente, o pecado, aquela paz que o homem tinha no Éden, ela foi perdida, tanto da paz do homem com Deus, a paz do homem com a esposa e a paz com ele mesmo. O relacionamento foi rompido. Esse relacionamento que gerava paz para o homem, o relacionamento de Deus com o homem, que a paz ela vem de Deus. A verdadeira paz ela vem de Deus. E em Isaías 53, eu queria ler aqui, no verso 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, Deus viu que aquela forma ela não poderia voltar ao estado normal. Então ele deu uma nova forma, chamada Jesus Cristo, para que nós pudéssemos alcançar a paz novamente em nossos corações, a paz verdadeira. Na verdade, professor, eu gostaria até de fazer um adendo a esse comentário. Na verdade, é a forma original, porque Jesus é o nosso formato original. Mas nós havíamos sido perdidos, e aí eu vou usar um outro exemplo do profeta Jeremias, né? Quando o Senhor diz assim: desce à casa do olheiro e lá eu vou te mostrar alguma coisa com respeito a Israel. E aí o olheiro está fazendo um vaso, o vaso ainda está no processo de feitura, assim como o homem ainda estava no processo de desenvolvimento. Eu falo assim: eu não posso fazer como esse olheiro que refez o vaso, eu não posso fazer de novo, porque o vaso, como você bem falou, né, a forma amassada, mal feita, tudo que nascesse do homem, porque tudo que é nascido da carne é carne, e tudo que vem do Espírito é Espírito, ou seja, nós precisamos recobrar a velha natureza, a natureza original. Velha natureza não, a natureza original. E a natureza original, a forma perfeita é Jesus. A forma perfeita é Jesus. E aí havia se perdido essa ideia. É por isso que a palavra shalom, a palavra paz, ela tem um sentido de restauração, de restaurar o homem de volta à essência de Deus, a essência dos frutos do Espírito. Provérbios também, depois nós vamos mais para frente avançar. Eu gostaria de ler, eu trouxe bastante versículos, né, capítulos, para que nós podemos aplicar em nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Terceiro ponto, terceiro tópico, quer fazer alguma consideração? Fica à vontade, você pode... É uma interação natural aqui, a gente pode falar ou avançarmos, porque a gente ainda tem muita coisa boa para falarmos aqui, né? A paz do Senhor, que é o nosso cumprimento oficial, né? Nós, crentes em Jesus, né? Com algumas variações, paz do Senhor, graça e paz, mas esse é o nosso cumprimento. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, e que nos lembra uma das principais características do Messias. Terceiro ponto do primeiro tópico, o príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta. Por isso eu disse, no Novo Testamento, a ideia de paz, porque no Antigo Testamento o Senhor está tratando com uma nação, e ele está falando: ó, eu sou a sua completude, eu sou a sua plena felicidade, eu sou tudo que vocês precisam. Vocês saíram do Egito, não são os manjares do Egito, não é a água do Egito, não é a terra do Egito, não é a cultura do Egito. Também não é a terra de Canaã, não é o que será produzido em Canaã, que será a satisfação de vocês. A satisfação de vocês
O Senhor está dizendo para aquela nação: a satisfação de vocês sou eu. Vocês precisam de mim. Então, no deserto, enquanto vocês ainda estiverem nesse período de peregrinação, vocês estarão peregrinando, mas estarão satisfeitos porque estarão comigo. Eu estarei guiando a vocês. E aí, no Novo Testamento, essa ideia ela avança, porque o plano de salvação ele é um plano que ele vai avançando ao longo da história da humanidade, e os homens vão recebendo a revelação completa, até que ela se completa em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo diz ao escrever aos Gálatas: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos novamente aquele chamado, né, ou ele chama de adoção, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e pudéssemos chamar de novo papaizinho, Abba Pai, papaizinho querido. Então, agora, no Novo Testamento, a ideia, ela não deixa de ser completude, satisfação, plena felicidade, mas ela avança ainda para a ideia de quietude, repouso. Em Cristo nós temos o descanso completo. Cristo é a nossa paz. Nós descansamos nos braços do Senhor. E aí, o nosso terceiro ponto vai dizer, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo nosso Senhor. E o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. E aí ele fala algo muito importante: para ter paz, precisa ter cuidado, porque eu preciso ter paz com Deus, mas para ter paz com Deus eu tenho que ter paz com o meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu vejo, o apóstolo Tiago fala isso com muita propriedade, se eu não consigo amar meu irmão a quem eu não vejo. Amar o meu irmão não significa conviver com todos de igual forma. Existem pessoas que têm naturezas difíceis, existem pessoas que você tem trânsito livre, vai conversar com facilidade. Existem aquelas que é bom que você não converse tanto, porque você pode ser mal interpretado. A gente precisa ter um equilíbrio para entendermos os comportamentos. E aí, a paz também é isso. Quando Pedro diz que nós precisamos tomar cuidado, refreando a nossa língua, para não entrarmos em contendas, em mentiras. E aí ele fala, apartando-se do mal. O nosso texto que nós lemos, porque aquele que quer amar a vida e viver os dias bons, refreia a sua língua do mal, ou seja, não fale mal, e os seus lábios de falarem mentira, engano. Aparte-se do mal, faça o bem, procure a paz, e ao encontrá-la, siga. O texto também, outro texto da Bíblia, das Sagradas Escrituras, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguma consideração, professor Desmond? Essa abordagem que o pastor fez aí, de termos paz uns com os outros, é importante, porque Pedro ele vai citar aqui, né, a respeito das palavras, né, refrear a língua, refrear as palavras más, porque às vezes existe paz ali, só que o fato de não refrear a língua, às vezes um comentário maldoso, às vezes uma palavra na hora errada, tira a paz que estava ali. Então, Pedro ele vai num ponto principal aqui, olha, refreia a língua, porque pode ser que a sua língua, as suas palavras, elas, ao invés de trazer paz, ela vai trazer outra coisa, vai trazer preocupações, vai trazer divisões, mas que haja paz, tenha também esse princípio de refrear a língua, ter sabedoria e por aí vai, porque a nossa convivência é muito importante, ter uma boa convivência com as pessoas, com os vizinhos, com os irmãos da igreja. É aquilo que a palavra diz, seguir a paz com todos, e a santificação a qual ninguém verá a Deus. E como o pastor detalhou aí, e às vezes seguir a paz com todos não é aquela convivência harmoniosa, porque há pessoas difíceis. E às vezes para você manter a paz, você também deve manter um pouco de
distância. Não assim no sentido de Isolamento. mas por sabedoria, por cuidado, né? Porque você conhece o seu temperamento. Conversas mais regradas. Exatamente. E assim a paz é mantida nessa convivência. Você está me falando, eu tô lembrando de um episódio, eu tinha 18 anos, eu ainda congregava numa co-irmã igreja essa, e eu tive o prazer de ser pastoreado pelo pastor Manuel de Souza Filho, que já dorme no Senhor. E ele era um homem de Deus muito sábio, e já com a idade bastante avançada, e eu, um jovem, iniciando meu ministério, eu um dia tive uma oportunidade de bater um papo com ele, só nós dois, e eu falei, pastor, eu te acho um homem tão sábio, às vezes eu acompanhava, às vezes, as convenções que aconteciam na igreja lá, e às vezes ele ficava calado, e quando ele pedia a palavra, todos paravam para ouvi-lo. E eu falei, pastor, qual é o segredo dessa sabedoria? Eu, muito jovem, querendo aprender, assim como eu aprendi muito, eu tive um grande prazer de ser ministrado por grandes homens de Deus. O pastor Oscar também me ensinou verdades assim muito profundas. E o pastor Souza, eu fiz a pergunta, pastor Souza, qual é o segredo para essa sabedoria toda? Ele olhou para mim, ele já tinha mais de 80 anos, ele já estava próximo de encerrar a sua carreira ministerial, e ele fez assim. Eu pensei, poxa, ele não vai me contar. Eu falei, o senhor não vai me contar? E ele fez assim de novo. Eu falei, tá bom, pastor, o senhor não vai me contar? E ele fez assim, não é isso. Eu falei, então é o quê? Ele falou assim, eu mantenho a boca fechada. Aí ele falou assim, a Bíblia diz que com a boca fechada o tolo passa por sábio. Nem sempre eu sei a resposta, mas quando eu fico em silêncio, a minha chance de errar se esvai. Então, muitas vezes nós queremos, às vezes até no intuito de ajudar, às vezes numa discussão familiar ou de terceiros, a gente quer intervir para ajudar, mas não tem a palavra adequada, ou às vezes até tem a palavra adequada, mas o momento não é adequado, e a gente entra na disputa, entra na situação, e ao invés de melhorar, tenta apagar o fogo com gasolina, e aí a coisa complica. Tem uma passagem que diz que a palavra branda, ela quebranta o furor, né? Desvia o furor, mas a dura suscita ira. No momento certo, sabendo falar, você consegue trazer paz ao ambiente, né? Sim. Tem uma passagem no livro na carta de Tito, capítulo 3, versículo 2, diz assim, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Sim. E tem uma outra passagem em Provérbios também, que eu achei muito interessante. Provérbios, capítulo 16, versículo 7, diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os inimigos faz que tenham paz com ele. Sim. A igreja também, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que a igreja tem um ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e também nos deu o ministério da reconciliação. É trabalho nosso. O mundo quer guerra, quer briga, quer ódio, mas a igreja ela veio para trazer a paz. Não é só ter paz. Tem que distribuir a paz. E distribuir, são os transmissores da paz. E agora nós vamos para o segundo tópico, nosso tempo se aperta, né? E agora não é só o pastor Cid, né? Nosso tempo se aperta, a gente já está aí com um horário bem avançado, temos 2 tópicos ainda para conversarmos. A paz ilusória no mundo, uma paz enganosa. Eu vou ler e vou abrir para que vocês comentem. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais como legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas, com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra. Já até falamos sobre isso, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz no mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno. O que Jesus oferece, ao contrário disso, é eterno. Então, a paz que Jesus oferece não é aquela paz que eu vou chamar aqui de paz sensorial. A gente sente
É uma sensação de tranquilidade momentânea. Sabe quando você vai ao dentista e está com uma dor de dente muito séria, mas o problema é de canal. E aí você chega lá sentindo muita dor e o dentista aplica uma anestesia, porque você não está aguentando, né? Eu sei até que não é assim, porque se estiver muito inflamado nem anestesia pega, mas vamos utilizar o exemplo da anestesia. E aí a pessoa para de sentir momentaneamente a dor. O problema acabou? Não. A pessoa só está anestesiada. É isso que o mundo faz com essas expectativas aqui. Eu vou abrir para que vocês comentem. Eles se anestesiam com sensações. Por isso eu vou chamar de paz sensorial. É um sentimento momentâneo de prazer, que é até prazeroso. Por exemplo, uma pessoa que torce para um determinado time, ela está assistindo uma partida de futebol e torcendo para o seu time vencer. E no final do jogo, o último lance, o time faz um gol, o gol da vitória, o gol do título. Vai trazer um prazer muito grande naquele momento e talvez alguns dias posteriores, mas aquilo vai ser suplantado por outras necessidades. Então, são pais sensoriais, são sentimentos de prazer que podem até causar algum contentamento, mas que não são suficientes para abastecer a alma. Um breve comentário, ainda que o nosso tempo está correndo muito rápido, né? O assunto é tão bom que o tempo está... Mas, só lembrando, um versículo que não está saindo da minha memória aqui, é o que Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É importante nós cultivarmos a paz, porque nós seremos identificados como filhos de Deus através dessa paz. O mundo, como nós estamos lendo aqui, busca paz por prazeres momentâneos. Para o mundo, a paz é a ausência de guerra, mas pela palavra vemos que a paz ela é muito mais profunda, muito mais, digamos assim, muito mais pessoal e real para nós cristãos. Amém. Alguma consideração? Tem um rabino que ele diz que no mundo essa tendência do mundo, essa paz é tão enganosa que ela é igual beber água de sal. Você bebe água de sal e você acabou de beber, você está com sede ainda e quer beber mais. Porque ela, ao mesmo momento que você usa aquela paz, você precisa preencher novamente aquele vazio. E a paz de Deus ela é uma água cristalina. São os elementos dos refrigerantes, por exemplo. Eles são adicionados de algumas substâncias, né, que contêm sal, e eles dão aquela sensação de saciar a sede, mas, ao mesmo tempo, eles vão produzir mais sede para que você consuma mais. E aí a gente já avança para o segundo ponto do segundo tópico, a paz das obras da carne. São exatamente essas figuras que nós falamos. Eu gostaria até que alguém abrisse, Adesmon, se puder abrir para a gente Gálatas, capítulo 5, né, enquanto eu vou fazer um comentário aqui em cima disso, e depois a gente abre aqui para os comentários dos irmãos. A carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Gálatas capítulo 5, o versículo 19 até o versículo 21. Na verdade, essa paz é uma satisfação ilusória. Tem satisfação, né, quando a pessoa diz assim, o mundo não tem nada para oferecer. Não, o mundo oferece. O mundo não tem vida. O mundo não tem shalom. Ele não tem paz. Ele oferece uma paz sintética, uma paz produzida nos laboratórios do inimigo, né? E até algumas sensações que são lícitas e viáveis. Por exemplo, uma pessoa ela está abatida, abalada, aborrecida, entristecida, e ela sai e senta à beira de uma paisagem bonita, à beira do mar, e ela refresca a sua mente, e aquilo, naquele momento, lhe traz algum contentamento. Nem todas as sensações
são sensações ilícitas. Existem as sensações lícitas também. Por exemplo, ter dinheiro não é pecado. Aplicar o coração, o amor do coração ao dinheiro é pecado, porque é uma idolatria. Você se divertir, passear, não é pecado. Mas você acreditar que vai resolver seus problemas com um passeio, com uma viagem, com uma aquisição, isso é um engano. Você até compra, e o comércio usa muito disso, né? Aproveita aquele momento da ansiedade, né, popular. Por exemplo, a Black Friday hoje, ela gera uma expectativa, né? O comércio não tem nada a ver com isso. Ele vai trabalhar com o que está à mão. E o que está à mão é a expectativa, a ansiedade das pessoas. E as pessoas ansiosas, elas compram mais. Até quem diga que não saia para comprar quando você estiver muito aborrecido ou muito contente. Porque se você estiver muito aborrecido ou muito contente, a chance de você comprar algo que você não precisa ou não pode pagar é muito grande, né? Então, temos aí o texto, Gálatas 5, 19 a 21. Leremos aqui Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mais pausadamente o início, por gentileza. Por favor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. São todas sensoriais. Estão ligadas a sensações. São sensações de prazer. Por exemplo, nunca vi alguém falar, eu pequei porque eu enfiei a cara no jiló. Um dia eu estava falando isso, o irmão falou assim, pastor, pode acontecer comigo porque eu amo jiló. Aí eu falei, meu irmão, vou orar por você. É brincadeira quem gosta de jiló. Eu dou sempre esse exemplo, né? Por quê? Porque não é uma coisa tão atrativa. Agora, as questões que são ligadas às sensações sexuais são prazeres que são conhecidos dos seres humanos. Então, elas são... Aí a gente avança. Outras. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria. Quer dizer, aí ela já entra no campo da busca pelo transcendental, né? Eu vou buscar paz no que me é oculto, no que me é maior, no que me é mais poderoso, na religião. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, mas eu vou buscar uma saidinha, né? É o meu salvo-conduto. Avança, por favor. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas. Aí, observa que aí ele já avançou para as dissensões, porque existem aqueles que vão buscar prazer na carne, existem aqueles que vão buscar paz ou contentamento na religião sem comprometimento com a verdade, e existem aqueles que vão buscar paz, eu vou usar uma expressão aqui mais coloquial, né, dos nossos avós, né, atazanando a vida dos outros, né? Eles vão buscar... tem gente que... Eu me recordo que o meu primeiro emprego, eu comecei a me sobressair, eu estudava os manuais e comecei a vender bem. E eu tinha um colega que ele tinha mais experiência que eu, ele tinha mais know-how que eu, ele tinha uma carteira de clientes melhor que a minha, mas ao invés de se concentrar no que ele fazia, ele se incomodou com o meu crescimento. E aí ele deixou de fazer para ele, para tentar atazanar a minha vida, me prejudicar. Tem gente que é assim. E essas são obras da carne, que vão trazer. Às vezes uma pessoa prejudica a outra e depois diz, está vendo? Ela sente algum contentamento naquele momento, mas vai ter que fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, porque nunca estará satisfeita. Aí quando a gente vai buscar na fonte, né? Lembra que Jesus falou com a mulher samaritana? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, é você que estaria pedindo.
E se você me pedisse, eu te daria uma água que faz saltar para a vida eterna. Porque eu sou uma fonte inesgotável. Esse é o nosso Deus. E aí a gente já avança para o terceiro ponto, porque eu acho mais interessante passar aqui a paz ilusória, a paz do mundo. É interessante os irmãos entenderem, mas o bacana é a gente caprichar mais aqui no terceiro tópico, que realmente nos importa ainda mais, mas só para passarmos aqui uma falsa paz, né? É o terceiro ponto do segundo tópico. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto a que está grávida, como dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Aqui nós somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. E a gente vê que as mídias sociais, as grandes mídias, os meios de comunicação, elas já estão se preparando para esse momento. Hoje nós vemos que o mundo constrói as suas retóricas, constrói as suas narrativas. Hoje as narrativas são construídas. Eu estava vendo uma reportagem hoje de um grande evento mundial que acontece no Rio de Janeiro, o G20, e eu via as narrativas construídas. Algumas informações, todo mundo sabe que não são informações que passam nem perto da verdade. Eu estou falando só do Brasil, estou falando do mundo todo. Mas as narrativas são construídas e são validadas pelos meios de comunicação. E essa validação vai tomar um corpo ainda muito maior quando o anticristo se apresentar. E aí esses meios que vão instruir a grande massa mundial vai dizer, não, agora nós chegamos no ápice. Agora nós alcançamos aquela liberdade que ansiávamos há tantos séculos. Nós alcançamos, encontramos o homem que nos livrou da religião. E aí a Bíblia diz que então virá repentina destruição. Porque o mundo pode até fazer propaganda de paz, mas paz de verdade só em Jesus. Vamos para o terceiro tópico, para a gente já avançar para o final da nossa lição. Estamos dentro do horário, né? A gente marca aí um tempinho, mas um minutinho a mais, um minutinho a menos, não tem problema não. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz. Você pode ler para a gente, Roberto? E já pode fazer as considerações que quiser. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. O profeta Isaías, né, um menino, o senhor até citou o verso, a palavra príncipe da paz, é um reinado de paz. Em Gênesis capítulo 14, quando Abraão foi entregar o dízimo, ele entregou a um homem chamado Melquisedeque, que logo depois nós vamos ver em Hebreus que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era da terra de Salém, que por nós sabermos também, Salém é paz. Uma cristocidência, né? E Melquisedeque, ele significa rei de justiça. E Jerusalém, mais para frente, Salém é Jerusalém. Ela é uma parte alta, já mostrando para nós, não uma coincidência, eu não acredito que seja uma coincidência, mas ali foi a parte alta do templo que quis dizer que a paz ela virá do alto. Sim. Há um propósito. Tudo que Deus faz não é por acaso. Tudo tem um propósito. Por exemplo, o judeu ele não desce a Jerusalém de lugar nenhum. Ele sobe a Jerusalém.
ele sobe à cidade da paz, ele sobe ao lugar que ele encontra o grande rei. Mostrando que nós estamos em um lugar mais baixo e Deus sempre está no lugar mais elevado. Ele sempre está acima, ele sempre está com todo o poder, toda a ciência e tem o controle de tudo e os seus olhos estão em todos os lugares. O Salmo de número 46, no versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos, a paz que traz quietude ao coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Pelo que não temeremos, e aí ele vai discorrer, ainda que aconteçam as coisas mais escabrosas, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio no centro da cidade de Deus. O santuário, o lugar santo, o lugar alto das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. O lugar da paz do crente é aos pés da cruz de Cristo. É na cidade do nosso Deus, é na nossa Jerusalém espiritual é que nós encontramos paz. É de lá que vem a nossa paz, é do alto que vem a nossa paz. O príncipe da paz. Ele conquistou isso, não foi, o pai não poderia determinar, é meu filho, é meu príncipe. Não. Ele conquistou. Ele nasce como príncipe, mas em Apocalipse ele é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Algum comentário? Alguma? Conforme nós vamos falando aqui, né? Eu lembrei do versículo que o salmista, ele disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém. Então a paz na vida do salmista era tão real, tão pessoal, que na hora de deitar ele fala: em paz me deitarei. É uma certeza. E príncipe, como... E isso não era ausência de guerra, não, tá? Não era ausência de guerra. Não era porque hoje nós temos um tempo inseguro. Nós temos uma polícia instituída, nós temos um Estado organizado que minimamente defende os nossos direitos. Imagina que naquele tempo o cidadão estava lá plantando na terra, ele não tinha muitos filhos, ele não tinha muitos servos, alguém chegava e falava assim: está tudo muito bonito, vai embora, se quiser continuar vivo. Quando diziam isso? Quando não chegavam, matavam e ocupavam a terra. E o salmista está dizendo: em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. E nós cristãos, nós tomamos posse dessa promessa, porque em paz me deito. E Paulo sempre vai usar a palavra: vós estáis em Cristo, estou em Cristo. Então, nós vemos aqui no Velho Testamento: em paz me deito, em paz, e nós hoje estamos em Cristo, que é o príncipe da paz. Amém. Que é aquele que nos faz deitar e repousar em segurança. E aí, no segundo ponto desse último tópico nosso, vai falar sobre uma promessa redentora. Você pode ler para a gente, professor? Uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transformada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer à ordem de Deus. Neste contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez um. Por isso, no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará convosco, como pessoas pacíficas. Desfrutaremos a verdadeira felicidade. Fazer alguma consideração? A paz, ela precisa reinar em nosso coração, né? Nós precisamos fazer com que ela reine, estando em Cristo, buscando a Cristo, porque, como nós falamos no início, é fruto do Espírito, é característica do cristão. Como estamos falando aqui, não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas, mas é uma convicção, é um lugar que estamos plantados em Cristo. É uma certeza. A paz é uma certeza que tudo, por pior que seja,
ficará aqui. É uma certeza. Existem momentos em que nós temos um costume, às vezes até equivocado, de dizer, não, o crente vence tudo. Não, o crente vence o que precisa ser vencido. Ele vence o mal, vence o pecado, em nome de Jesus. Mas algumas das nossas guerras, elas são naturalmente perdidas. Por exemplo, nós lutamos pela saúde de um ente querido e, de repente, chega o tempo e o Senhor recolhe. Aquela batalha, naquele momento, para nós é perdida. Mas o que resta é a tristeza do momento. Mas não a angústia da separação eterna. Eu costumo dizer, quando eu vou, por exemplo, em cerimônias que são de despedidas de irmãos nossos, algumas coroas, elas vêm, né, com a transcrição, saudade eterna. Eu digo, não, saudade eterna tem quem não é crente. Quem é crente tem saudade momentânea. É uma dor, mas essa dor não rouba a nossa paz. Ela mexe com alguns estados da nossa emoção, mas não rouba a nossa paz. Porque a nossa paz transcende o entendimento humano. Nós sentimos os reveses da vida. Por exemplo, um crente fiel a Deus, dizimista, ofertante, e que passa por um momento de desemprego, um momento de aperto financeiro. Ele não vai gostar da situação. Ele não vai dizer, glória a Deus, porque eu estou desempregado. Ele vai dizer, glória a Deus, porque apesar de estando desempregado, essa situação não roubou a minha paz. Em tudo, nós encontramos um motivo para dar graça. Nós não agradecemos pelas situações de reveses, mas nos reveses, um crente que tem paz em Cristo, ele aprende a dizer, muito obrigado, Senhor, não pela situação em si, mas porque eu sei que no final, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. É isso que nós precisamos entender. O nosso terceiro ponto diz uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Então, é uma paz que acalma, como eu já disse, né? É uma paz que trata o nosso emocional, que nos dá equilíbrio, que é o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito é gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ou, em outras palavras, né, trazendo para o nosso bom e velho português, equilíbrio. É saber reagir quando possível e necessário e saber quando calar, quando necessário e possível, né? Então, uma promessa que excede todo o entendimento. Pedro, como o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia, já falamos lá atrás, típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Será que Pedro não estava sentindo dores? Flagelado? Estava. Mas ele sabia, olha, se chegou o meu momento, se o meu Redentor já foi e me garantiu que quem passa dessa, do outro lado encontra com ele, eu vou encontrar com ele. Se não for, eu sei que eu vou ficar. Por isso Paulo diz, agora muito mais eu estou em aperto, tendo o desejo de partir para estar com o Senhor, porque isso é muito melhor, mas ainda tendo a necessidade de estar com vocês, porque isso ainda produz proveito para muitos de vós. Para Paulo seria muito mais prático estar com Jesus, porque a vida dele era uma vida de faz o bem e apanha, fala a verdade e é preso. Esse é o resumo da vida do apóstolo Paulo. Então, para ele é uma realidade. Ele está dizendo, para mim, muito mais útil seria partir para estar com o Senhor. Que aí eu cessaria esse negócio aqui, mas eu sei que ainda tem proveito para a vida de alguém e eu vou abençoar a vida dessas pessoas. E aí, o próprio Senhor Jesus prometeu, tenho-vos dito disso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em suas providências. Quero abrir para os meus queridos professores para as considerações finais acerca dessa lição. Se quiserem fazer menção da conclusão, inclusive, fiquem à vontade. Já estamos avançando para o nosso final. Eu quero te convidar, você que está conosco, compartilhe esse link. Ah, pastor, mas já está no final. Tudo bem, a pessoa vai pegar o link e ela assiste do início. Eu tenho certeza, se te abençoou, vai abençoar alguém também. Nós estudamos, falamos muito sobre paz aqui. Eu imagino que você, ao ouvir tanto sobre paz, se o seu coração estava aflito, certamente o bendito Espírito Santo já entrou nele e falou assim: fica tranquilo, sossega, descansa. Eu tinha um costume, quando os meus filhos ainda pequenos, e eles tinham algum tipo de dor, ou coisa de criança, né? Estava passando mal, eu costumava fazer isso. Fiz com os dois, com o Felipe, fiz com o Mateus. Mateus, que inclusive está me gravando agora, está ali olhando para mim. Fazia com eles. Ele certamente vai se lembrar, quando pequeno. Eu falava, calma. Machucava, estava chorando, eu encostava cabecinha deles no peito e falava, calma, papai está aqui. Calma, papai está aqui. Ia falando com voz tranquila, calma, papai está aqui. É isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos angustiados. É por isso que eu vou te aconselhar, já nas minhas considerações finais. Está difícil, está doendo, está complicado? Chora, mas chora no lugar certo. Chora nos pés de Jesus. Chora no colo do Espírito Santo. Certamente não serei eu quem vai dizer para você, calma, papai está aqui. É o próprio Abba, o papaizinho querido, que vai dizer, calma, papai está aqui. Professor Roberto. Eu quero deixar um versículo no livro na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. E agradecer que a paz do Senhor, Shalom, esteja com todos os irmãos e que o Senhor, pela obra de Jesus Cristo, o sacrifício vicário e o Espírito Santo, conceda a paz em nossos corações. Amém. 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 Só gratidão, Antes de nós iniciarmos aqui a gravação, comentei com o Roberto que só pelo fato de nós estudarmos a lição e lermos ali as palavras do nosso Senhor, da palavra de Deus, eu já senti aquela paz, aquela tranquilidade. E gostaria de finalizar aqui deixando o versículo bíblico, aquele que Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o príncipe da paz que está falando, é o nosso Senhor, é o nosso Deus que nos garante essa paz. E que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e nos abençoe com esta maravilhosa paz. Amém. Quero então reforçar o que os meus queridos falaram. A paz que nós estudamos nessa manhã não é uma paz que se resume em períodos limitados de prazer, também não é uma paz que é ausência de guerra. Você pode estar vivendo tudo isso e ainda assim experimentar a paz do Senhor. Sabe? É alguém dizer, eu não consigo entender como ele ou ela, apesar de, ainda demonstra toda essa serenidade. E aí só o Espírito Santo vai comungar no coração dele ou dela e vai testificar. Porque é Ele quem dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero te fazer um convite para logo mais à noite estar conosco no nosso culto. Deixa Deus abençoar a sua vida. Venha estar conosco de forma presencial. Mas se você não é da nossa região e assistiu essa EBD e quiser estar conosco logo mais à noite,
de forma online também, nos dê esse prazer, esteja conosco e compartilhe. Agora o nosso chat vai encerrar, mas se você está assistindo num momento diferente desse e não tem mais o chat ao vivo, deixa aí o seu comentário, um pedido de oração, uma observação que você queira deixar, e certamente nós vamos analisar com muito carinho. Se for uma oração, nós faremos também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez orar com vocês, encerrando esse nosso período de escola bíblica dominical abençoado. Quero agradecer aos meus queridos professores que enriqueceram muito essa lição. Dizer shalom, shalom, paz, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos gratos ao Senhor por essa manhã abençoadíssima. Pedimos que o Senhor entre no coração, bendito Espírito Santo, Deus da nossa vida, desse homem, dessa mulher que se encontra angustiado, que ficou conosco até o final, ouvindo essa lição. Falamos, Senhor, nós nos expressamos acerca do que vem a ser a paz. Até agora, Senhor, algumas pessoas podem ter entendido a teoria, mas não permita que o que nós ministramos aqui fique apenas na teoria, mas que seja vivido na prática. E que este homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça, essa criança, esse idoso, esse ancião, essa anciã, possam experimentar a paz que vem do Senhor. É assim que nós oramos, em tudo agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. E como de costume, nós queremos encerrar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do bendito Espírito Santo repousem sobre a nossa vida hoje e sempre, e cheios de alegria, eu e você dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom.